Governador, o senhor é frequentemente mencionado junto com o governador Tarcísio e o governador Zema como sendo representante de uma nova forma de fazer política, né? Juntando competência, transparência e principalmente respeitando a inteligência do eleitor. O senhor se enxerga dessa forma? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que, uma coisa que eu aprendi muito cedo, tá bom? Ao levantar, pisar na vaidade. E depois você faz sua oração e pede a Deus para você acertar nas coisas, entendeu? Porque essa tese de você se achar que você é muito importante, tá aí o caminho do desastre. Então, vamos pisar na vaidade, vamos cada vez trabalhar mais. O que eu sou é extremamente intenso em trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu sou dedicado ao trabalho. Eu, às vezes, penalizo enormemente minha família. Mas eu sou obstinado em trabalhar, porque se eu tive a oportunidade de ser governador de Goiás, que para mim sempre foi um sonho, tá certo que eu sei que tem também para a presidência um grande parte do destino, mas eu, da minha parte, eu vou fazer tudo para poder chegar lá. Eu vou dizer a você que nós temos hoje uma safra de governadores que têm a noção da responsabilidade fiscal, do ajuste fiscal, de não viver dentro de um populismo, de dizer, não, eu posso, não, eu não posso, tá certo? Ou seja, você tem que ter a condição de poder enfrentar os desafios, não cedendo aquilo que você sabe que vai destruir o seu Estado. Então, aquele populismo imediato. Aí eu vou deixar o governo, então deixa eu fazer tudo aqui que eu não vou ser mais governador, eu vou deteriorar as contas públicas, certo? Eu vou endividar o Estado, eu vou fazer projeções ali de reajustes salariais que o meu sucessor não pode cumprir. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso é um novo sentimento, ou seja, essa prática política retrógrada, populista, que diz ser responsável e tem uma regra, Mota, que é muito inteligente, é muito interessante. Eles falam o seguinte, olha, a esquerda tem uma visão social maior. Pelo contrário, eles não têm visão social alguma. Eles querem a preservação do status quo. Tá certo? Quer dizer, nós demonstramos que no nosso meio, a nossa maneira de governar, nós somos capazes de dizer que o cidadão que está instalado ali num assentamento que estava jogado ali como uma favela rural, nós demos condições a ele para que ele seja produtivo. A pessoa que está lá desempregada, condições de ele voltar a ter uma atividade e o Estado ajudá-lo financiando e concurso para que ele seja ativo e seja reinserido na economia do Estado. Então, esta é uma realidade. As pessoas falam, bom, mas e daí? Por que Goiás é o primeiro lugar em todas as pesquisas de avaliação? Olha, porque o povo é que está dizendo, olha, está no caminho certo. Não é ele que está vivendo a vida como ela é no seu Estado. Então, a condição hoje, sem dúvida alguma, tanto o Zema como o Tarcísio, como o Ratinho, então, você modéstia à parte, nós temos feito um governo que tem mostrado o grau de independência moral nossa para que as mudanças sejam mudanças substantivas na prática da política. Porque a política hoje, eu posso dizer que antigamente, você no meu estado, quando você chegava para qualquer aluno e qualquer jovem, perguntava a ele, o que você pretende ser na vida? Qualquer coisa menos político. Hoje eu posso garantir, Mota, que eu tenho um orgulho enorme dos meus alunos. Enorme. Eu sou apaixonado por eles e eles por mim. Então é muito comum hoje eu chegar e de repente um jovem colocar, então o que você vai ser? Sadão virar para mim, eu quero ser político. Eu quero um dia ser governador. Isso não existia. Então quando você muda a postura e o governante, ele é uma pessoa que ele imprime não só no discurso, mas na prática o que ele fala, com o tempo, as pessoas vão ver, não, aí realmente eu estou vendo que ele está governando para nós mesmo, ou seja, mudou-se a educação, mudou a segurança. Então, é aquela senhorinha que ia para o ponto de ônibus, que era assaltada, o cidadão que não podia sair um final de semana, que eles roubavam a casa dele, inviabilizava ele depois de vários anos de trabalho para construir ali a sua propriedade. Então, quer dizer, isto aí
é que é obrigação do Estado. O Estado não pode se curvar, não pode se ajoelhar ao crime. O que me impressiona é, mas se não acertar com o bandido, com o traficante, eu não vou poder fazer um evento na cidade, porque senão eles podem amanhã criar uma situação de inviabilizar. Isso aí é o governo mostrar que já está tendo, que nós temos que ter cuidado, uma invasão do crime, tá certo? Principalmente das facções, nos poderes. As instituições. Né? Todas elas. Entendeu? Não estou aqui segmentando A ou B, não. Está sendo algo generalizado. Eu, por exemplo, quando eu determinei em Goiás, tá certo? Que faccionado e estuprador não tem visita íntima em Goiás, você sabe que no estado não tem. É o único estado do Brasil que não sabia. Então é isso. Primeira medida minha, controlar penitenciária. Tá certo? Aqui não vai ser mais escritório de crime, não vai ser mais cidadão viver essa vida que tinha. Em Goiás tinha penitenciária que era ali o cidadão cobrava, o chefão ali da facção cobrava, tinha estrutura que eles construíram um motel dentro da penitenciária. Era R$150 por hora. Caramba. Mas tudo filmado. Cocaína, festa, ali com a presença de prostitutas, vinha também ali churrasco acompanhando, isso tudo filmado, certo? Ou seja, as televisões mostraram para o Brasil tudo isso. E aí, nessa hora, você não vê nenhum problema, certo? Só isso, tudo bem, aconteceu tal, tudo, mas não se cala. Agora, quando você bota a regra, aqui vai cumprir, e aqui não tem negócio de rebelião, nunca tive uma rebelião. Separei as facções todas, construí milhares de celas, tá certo? Segurança máxima. Pra você ter uma ideia, esses dias eu estava debatendo com o secretário nacional de Segurança Pública do ministro da Justiça. E ele dizendo do fundo penitenciário. Eu mandei meu secretário levantar. Eu gasto, tá certo, em torno de 300 milhões ano. Sabe quanto é que eu recebi o ano passado? Desse fundo, R$968 mil. Então não existe política nenhuma de segurança para apoiar os estados nessa área. Aí eu criei essas estruturas todas no estado, isolei as facções separadamente e proibi visita íntima a estuprador e faccionado. O que aconteceu? Crime em Goiás e lá embaixo. Mas o senhor não sofreu com uma romaria de entidades defensoras dos direitos? Não, mas foram várias. Ali tinha a pastoral carcerária, lógico, você sabe, na minha família são vários, até porque é uma tradição da minha família, a advocacia, mas eu estou espantado com alguns hoje que são exatamente desses advogados do crime. E é interessante que, esses dias eu estava pensando, e são medidas que eu tomei no estado de Goiás e que elas reproduziram com bons resultados. Por exemplo, a lei de Goiás, e eu agora consegui aprovar no Supremo, que é quem autoriza o deslocamento de bandido de uma penitenciária para outra é a própria Polícia Prisional e o secretário de Segurança Pública. Tá certo? Porque senão você vê que existe uma rebelião premente ali, e se você for pedir autorização ao judiciário até que aconteça, já explodiu. Então, nós temos essa capacidade, que é de separar imediatamente, eu encosto ali 80 ônibus apropriados, tiro aqueles bandidos ali daquela penitenciária, muro para outra, traga da outra, põe aqui. Então, isso tudo dá uma capacidade de desarticular, tá certo? As rebeliões e o crime instalado ali dentro. Outra coisa, você me perguntou, sem dúvida nenhuma, fizeram denúncias contra mim, colocaram lá o CNJ com 49 juízes federais para saber se as minhas penitenciárias estavam certas. Mas é interessante que há 4 anos atrás, estava aqui os motéis filmados, cocaína, festa, tá certo? O Wi-Fi dentro da penitenciária era melhor do que aqui dentro dessa sala, tá certo? E, no entanto, não tinha isso. Então, você tem, por exemplo, teve
um advogado aqui de São Paulo, que é meio famoso, um engomadinho, que ele foi lá em Goiás dizer que, olha, isso é um absurdo, o que o governador está fazendo, não deixar ter visita íntima. Aí tinha ONG, tem uma ONG daqui de São Paulo também, comandada pelo PCC, chamado Anjos da Liberdade, que entrou também como amicus curiae para derrubar essa tese minha. Então é impressionante. Se nós não tivermos pulso, tá certo? Se nós não tivermos convicção, não, aqui em Goiás não tem. Então as pessoas têm que saber que em Goiás não tem um palmo que bandido manda. Então isso trouxe uma segurança para o cidadão, que eu fui eleito no primeiro turno, na reeleição e com a maior votação na capital. Então você vê que a sociedade, não é o cidadão A ou B, não, é a sociedade toda, não consegue mais conviver com esse nível de cerceamento do direito. Isso é uma coisa interessante que o senhor está dizendo, governador, porque muita gente diz, essa turma defensora de bandidos, diz que essa pauta de segurança é a obsessão da direita conservadora. Porque são coniventes com isso. Eles são coniventes, eles são sócios, não é verdade? Quer dizer, por que eu quero agora apresentar como sugestão? Eu vivi no meu parlamento, agora está tendo uma comissão, eu vou até recebê-los em Goiás. São vários deputados e senadores que estão elaborando algumas leis. Uma que eu quero sugerir a eles é o seguinte: o traficante, independente de ser chefe de facção ou aquele que opera o crime, ele só poderá ser, defendido por advogado da advocacia dativa. Aquele cidadão que no interior ou na capital, quando o cidadão não tem poder aquisitivo nenhum, tem um advogado para estar lá para receber. Como é nos Estados Unidos, né? Para receber. Mas os maiores, eles têm ali 30, 40 advogados que os acompanham. É impressionante. Então, muitas vezes, Mota, eles criticam ações dos meus policiais, tá certo? Falam, não, tudo bem, eu tenho uma corregedoria que pune excessos. Agora, o que eu cobrei da minha OAB de Goiás, tá certo? Quando eles vieram falar isso comigo. Vem cá. Por ordem do Ministério Público, nós já prendemos mais de 30 advogados no Estado, coniventes com, tá certo? Não quero denegrir a figura do advogado, mas quer dizer, eles não são advogados, ou seja, aí seria a advocacia do crime, tá certo? Então, por que esses advogados não tiveram a OAB cassada? Ah, mas tem direito à defesa? Sim, mas por que essa defesa nunca tem fim? E por que vocês querem um julgamento inquisitivo em cima do meu policial? Ele não tem direito à defesa? Quer dizer que vida para vocês tem valor ponderal. O bandido, o traficante, que é poderoso, esse pode ter os melhores escritórios do mundo na defesa dele. Agora, o policial, por ter talvez até cometido excesso, ele será penalizado, ele vai cumprir a lei, e se ele excedeu, a corregedoria saberá implantá-lo. Agora, não vai ser ONG e não vai ser ninguém que vai dizer ao meu estado que eu, como governador, sou, tá certo? Que vou colocar câmera em policial. Eu não ponho. Não estou falando aqui para você, não. Falei para o secretário nacional da Segurança Pública num debate aqui em Guarujá, tá certo? Disse a ele, o ministro Lewandowski estava ali na plateia, disse, em Goiás não se põe, em Goiás eu tenho uma corregedoria para cuidar de excesso. Agora, aqui em Goiás, policial meu não tem câmera. Tá certo? E outro tema que eu acho que você precisa trazer, gente, para debater, vai ser a hora que sair o texto dessa SUSP, que é o Sistema Único... Era o meu próximo a minha próxima pergunta. Então, eu acho que são situações que nós não estamos enxergando, tá certo? O que eles querem agora? Porque eles falam, isso é tema da direita, porque... Eu não vou generalizar com todos, mas eu diria a você que uma grande parte é não só conivente, como também financiada por essa estrutura tá certo, do crime. Tá certo? Então, eles têm dificuldade sim. E vejo essa eleição de 2026 com quem tiver coragem de transferir isso para a população, que terá condições de coibir esse processo, e é um tema que eles não dão conta de debater. Eles não dão conta. Porque eles não têm coragem de assumir isso. Eles não têm independência moral para assumir esse enfrentamento. Você está entendendo? Quer dizer, hoje você vê as facções hoje tomando a Amazônia toda.
Por que eles não estão lá? Hã? Hoje o garimpo é comandado pelo narcotráfico, hoje o contrabando de madeira é pelo narcotráfico, hoje o refém de cocaína é feito naquela região toda, onde eles estão mandando e desmandando ali, eles já ocuparam aquilo ali. Agora eles falam, porque era o produtor rural que fazia isso. Agora não fala mais de produtor rural. Agora, eles tentavam sempre denegrir uma imagem. Agora estão lá as facções, está a facção da Colômbia, a facção do México, todo mundo interligado ali, ninguém fala nada. E justamente numa área que é responsabilidade do governo federal, né? Claro. Tráfico de drogas, contrabando de arma, lavagem de dinheiro. Exatamente, tudo isso. E onde é que está? Agora, por que eles não dão a nós a autonomia de entrar no COAF? Para nós levantarmos ali a vida e as operações financeiras. Por que o governo federal não autoriza a maioria dos acessos a nós, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, acesso a esse nível de informações que tem essa parte financeira dessas pessoas que hoje comandam bilhões de reais e que já estão entrando na economia, né? Hoje são o quarto maior distribuidor de combustível no país, o PCC. É isso? Daqui uns dias vão estar ganhando da Ipiranga, da Shell, tá certo? Vão ser os maiores, né? Transporte coletivo, lixo para distribuir a cocaína, eles têm as maiores empresas. OS de saúde para comprar éter, para fazer refém de cocaína, tá certo? Hoje o crime cibernético aí invadindo os bancos e fazendo esse crime também, que nós estamos avançando muito, implantamos uma plataforma em comum acordo com a Polícia Federal no estado de Goiás para fazer esse combate a esse crime cibernético. Então, onde é que está esse interesse do governo em poder fazer um acesso direto? E por que vem com um suspe desse aí que muda totalmente? Veja bem, eu só estou analisando aquilo que eu vi em artigo publicado pelo ministro. Tá certo? Porque até hoje eu não recebi o texto. Mas só do artigo já deu para dizer para mim qual é que é o norte que eles querem em relação a isso. Entendeu?